Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desconhecendo, o seu canal de curiosidades no YouTube. Hoje nós vamos voltar no tempo, muito antes da tecnologia, dos carros e até da luz elétrica, para descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre a Idade Média, um dos períodos mais fascinantes, sombrios e estranhos da história. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você imagina o passado. 1. Tomar banho era quase um pecado. Na Idade Média, tomar banho com frequência era visto como perigoso. As pessoas acreditavam que a água abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças e espíritos ruins. Por isso, em vez de se lavarem, usavam perfumes, óleos e roupas limpas para disfarçar o cheiro. Os nobres até tinham banheiras, mas as enchiam raramente, e a água era reaproveitada por várias pessoas da casa. Enquanto isso, o povo comum se contentava em trocar de roupa e rezar. Alguns religiosos diziam que a sujeira protegia o corpo, e havia quem passasse mais de um ano sem um banho completo. O curioso é que antes disso, os romanos já tinham banhos públicos sofisticados, ou seja, a Idade Média foi um retrocesso na higiene. 2. Os gatos eram vistos como criaturas demoníacas. Se hoje os gatos são símbolo de fofura, na Idade Média eram o oposto. A igreja associava os gatos, principalmente os pretos, ao diabo e à bruxaria. Acreditava-se que as bruxas podiam se transformar em gatos para espiar as pessoas à noite. Por isso, os felinos foram perseguidos, queimados e mortos em massa. O resultado foi desastroso. Sem gatos, os ratos se multiplicaram e ajudaram a espalhar a peste negra, que matou quase metade da população da Europa. Curiosamente, depois da epidemia, os gatos começaram a ser vistos novamente como úteis, mas o estrago já estava feito. 3. O garfo era considerado um instrumento do demônio. Hoje, o garfo é indispensável na mesa, mas no século XI ele era motivo de escândalo. Quando uma princesa bizantina levou o utensílio para a Itália, o clero ficou chocado. Padres e monges diziam que Deus deu mãos aos homens e que usá-las para comer era o correto. Usar um garfo era sinal de arrogância, vaidade e até pecado. As pessoas achavam que suas pontas lembravam o tridente de Satanás. Daí o apelido, garfo do demônio. Demorou séculos até que o objeto fosse aceito, primeiro entre os nobres e depois entre o povo. Hoje parece absurdo, mas naquela época, a forma de comer podia te condenar moralmente. 4. Cavaleiros, heróis, mais fedidos e brutais. A imagem do cavaleiro perfeito, com armadura brilhante e honra impecável, é um mito. Na realidade, as armaduras eram pesadas, desconfortáveis e raramente lavadas. Os cavaleiros passavam dias nelas, suando e comendo dentro do mesmo equipamento. O cheiro era tão forte que muitos carregavam ervas dentro da roupa para disfarçar. Além disso, nem todos seguiam o código de cavalaria que pregava lealdade e bondade. Em tempos de guerra, saqueavam vilas, queimavam plantações e matavam civis. Ainda assim, eles eram idolatrados como símbolos de coragem e fé. Era um mundo em que a glória e a brutalidade andavam lado a lado. 5. Os castelos eram desconfortáveis e sujos. Se você imagina castelos cheios de luxo, repense isso. A maioria era fria, úmida e escura e cheia de ratos. Os dejetos humanos eram jogados pela janela ou em fossos, o que deixava um cheiro insuportável. As paredes grossas impediam o vento e a luz, e o fogo das tochas deixava o ar carregado de fumaça. Mesmo assim, morar em um castelo medieval era sinal de status, e o conforto não era prioridade. As camas eram duras, as roupas raramente lavadas, e a comida servida em tigelas coletivas. Na prática, viver em um castelo medieval era mais parecido com sobreviver em um acampamento permanente do que morar num palácio. 6. A medicina medieval era assustadora. A ciência médica da época era um misto de fé, sorte e superstição.
Acreditava-se que o corpo humano era controlado por 4 líquidos: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Se uma pessoa adoecia, os médicos tentavam equilibrar os humores com sangrias, ventosas ou sanguessugas. Durante a peste negra, os médicos da peste usavam máscaras com bicos longos, cheios de ervas aromáticas, achando que o cheiro ruim causava doença. Alguns tratamentos envolviam rezas, orações e até o uso de relíquias sagradas. Era uma medicina mais próxima da religião do que da ciência, e muitas vezes o remédio matava antes da doença. 7. As punições eram um show público. Na Idade Média, castigos e execuções eram eventos populares. Praças inteiras se enchiam para assistir a enforcamentos, decapitações e torturas. As autoridades acreditavam que mostrar o sofrimento serviria de exemplo para o povo. Existiam instrumentos de tortura como o cavalinho, a roda e a temida donzela de ferro. As execuções eram tão comuns que vendedores ambulantes lucravam vendendo comida durante o espetáculo. Hoje pode parecer horrível, mas naquela época era uma mistura de justiça e entretenimento. 8. A cerveja era mais confiável que a água. A água das cidades era contaminada por lixo e fezes, o que causava doenças fatais. Por isso, as pessoas preferiam beber cerveja. O processo de fervura e fermentação matava boa parte das bactérias. Até crianças bebiam versões fracas, chamadas de small beer. A bebida era tão importante que fazia parte da alimentação diária, rica em calorias e nutrientes. E quanto mais fria a região, mais forte era a cerveja. Para muitos, ela era literalmente uma forma de sobrevivência. 9. As mulheres tinham um papel essencial, mas eram esquecidas. Embora a sociedade fosse dominada por homens, as mulheres tiveram papéis decisivos. Algumas administravam feudos enquanto os maridos guerreavam. Outras, como as monjas, se tornaram estudiosas, médicas e compositoras. Um exemplo é Hildegarda de Bingen, que escreveu sobre medicina, astronomia e religião, algo impressionante para a época. Mas, no geral, o nome das mulheres era apagado dos registros. Mesmo assim, sem elas, a economia doméstica, a agricultura e até a educação das crianças não teriam sobrevivido. E foi nesse cenário que nasceram as primeiras parteiras, curandeiras e alquimistas, as bruxas que a igreja tanto falava. 10. Nem tudo era trevas. Apesar da fama de Idade das Trevas, a Idade Média também foi um berço de avanços. Surgiram as primeiras universidades, o ensino das artes e da filosofia floresceu e a arquitetura gótica revolucionou a construção de catedrais. O moinho de vento, o relógio mecânico e até os óculos foram invenções medievais. Foi também o início das cidades moradas, das feiras e do comércio internacional. Ou seja, mesmo com superstições e doenças, esse período lançou as bases para o Renascimento e para o mundo moderno que conhecemos hoje. E aí, qual dessas curiosidades mais te impressionou? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal 10 Conhecendo para continuar descobrindo o lado mais curioso da história, da ciência e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo!